Incrível isso. E tem uma palestra que o Steve Jobs, fundador da Apple, concedeu em Stanford, na universidade, que ele fala que é muito fácil olhar para trás e conectar os pontos. Então, você conta isso tudo hoje, você olha para trás, é relativamente tranquilo para você, as escolhas, os nãos, as renúncias, a coragem de sair, de vir. Mas, naquele momento ali, era tudo muito incerto. Com certeza, com certeza. Se eu fosse colocar um ponto, o ponto principal de tudo isso, eu ainda colocaria que é fazer bem feito aquilo que você se propõe a fazer. Porque quando eu faço uma leitura do meu primeiro emprego, eu fazia com muito amor, com muita paixão, com muita dedicação. E, de fato, eu percebia que eu não estava ali pelo salário. Eu estava ali porque eu tinha muita vontade de aprender. E aí eu não tenho dúvida que isso me preparou para as oportunidades que se seguiram logo depois. Então, quando o Bruno me convidou, o que me deu, na verdade, coragem, né? Eu sou uma pessoa tímida, tá? Foi o sentido de encorajar pessoas. Encorajar alguém que, de repente, tem uma ideia. Falei assim, cara, mas será que minha ideia vale a pena? Né? Encorajar alguém que, de repente, tem o seu negócio. Falei assim, e aí, por onde eu vou? Né? Ou, de repente, alguém que passou por algumas dificuldades ou desafios, né? E esse encorajar faz muita diferença. Esse encorajar é o que eu te falei. Um projeto como esse, ele, na verdade, pode mudar o destino de pessoas, né? E pode, com certeza, fazer pessoas chegarem muito mais longe do que, por exemplo, o que eu cheguei, o que a gente conquistou ao longo do tempo. Né? Sendo bem direcionado, sendo bem orientado, mentoreado, enfim. Eu acho que nós temos mais pessoas aqui do que tinha na sua cidade quando você começou, né? Com certeza. Então, só estatisticamente, você já tem mais chance de conectar e de fazer negócio do que ele tinha. Só por aí a gente já vê isso. Mas, Francisco, a gente fala muito sobre como tirar ideias da cabeça, como fazer com que isso aconteça, porque isso é muito falado, né? Isso é muito divulgado. Existem alguns estereótipos, né, nas mídias sobre propósito, qual é o meu propósito, como que eu faço o meu primeiro milhão, como que eu arrasto para cima. Você tem Instagram, né? Você é um cara muito... Não, né? Então, e eu acho que a palavra-chave aqui até agora da nossa conversa é coragem. Porque eu tenho certeza que devem ter ideias incríveis aqui hoje. Cada um de vocês, incríveis. Mas talvez o conforto, ou a falsa sensação do conforto de onde vocês estão hoje, para dar o próximo passo, para tirar essa ideia e executá-la, faz com que você não tenha coragem. Bruno, tudo começa pela coragem. A decisão vem pela coragem. De repente, a pessoa tem apenas um sonho, um desejo, uma vontade, mas se ela não tiver coragem de dar o primeiro passo, não acontece. O que falta é coragem, é ousadia. E claro que, às vezes, a coragem nos precipita, de repente, a tomar decisões e que, às vezes, a gente paga pela aquelas decisões e nos leva a algumas consequências, por exemplo, quebrar. Então, eu considero que a grande virada da minha vida foi quando eu quebrei. Não é possível, você quebrou? Sim. Eita, moído. Bem quebrado. Parece que é um padrão, né? Acho que no 8º encontro, as 8 pessoas que estiveram aqui, eu acho que falaram essa palavra, quebrei. Essa é a parte triste ou boa, né, da história? Será que eu vou ter que quebrar também? É a grande escola, cara. É a grande escola. Em 2006, ia tudo bem, né? E eu lembro que fui ao banco e tirei um extrato do saldo. Eu tinha uma pescaria, sempre gostei muito de pescar. 2006 isso. 2006. Tá. E aquele extrato me dizia o seguinte:
pode pescar tranquilo. Suas contas estão pagas por pelo menos uns 2 a 3 meses. E eu fui. Não fui para casa. E na virada de quinta para sexta-feira, 5 da manhã, o meu gerente de São Paulo liga e, desesperado, chorando, falou assim, acabou tudo, está tudo, acabou a empresa, queimou, está em cinzas. A daqui de São Paulo? De São Paulo. Era a maior base nossa de São Paulo, então a gente tinha Tocantins e São Paulo. E eu sempre fui muito calmo. Né? Peguei o avião cedo, vim para São Paulo e realmente quando cheguei me deparei, nossa empresa era no quilômetro 18 ali da Via Anhanguera, quase em frente ao SBT. Quando eu cheguei vi literalmente as paredes desmoronadas ali no chão, tudo virou cinza. Até então eu fiquei muito tranquilo, eu falei, bem, eu tenho um seguro, está tudo certo. Vou ter ali um prejuízo por volta de 1 milhão e pouco, tal, tudo bem. O meu saldo conseguiria bancar com tudo aquilo, ok. Para minha surpresa, menos de 30 dias, a seguradora comunica que a cobertura do seguro foi negada. Meu Deus. Então, ali começou todo um processo que culminou exatamente na quebra. Eu não fechei a empresa, mas fiquei literalmente sem capacidade para honrar os compromissos básicos. Paguei todos os clientes. Não dei prejuízo para nenhum cliente sequer. Mas quando terminei todo aquele processo, estava literalmente endividado, restritivo, e aí começou de fato a grande escola. A grande escola é a partir disso. A grande escola é a partir daí. Recebi o seguro depois de 2 anos, já tinha virado pó. Né? E aí começou um processo muito legal, que para mim mudou muito a forma como eu passei a ver a empresa, a necessidade de ter saúde financeira, né? Porque se eu não tivesse cometido os erros a partir da coragem, da ousadia, e quais erros foram? Sair do foco. Eu investi em outras áreas, investi em outros negócios. E quando veio a tempestade, o vento do incêndio, eu não tinha recurso disponível para arcar com todo aquele prejuízo. Talvez se eu não tivesse investido em um posto de combustível, eu teria caixa suficiente, saúde financeira suficiente para passar por tudo aquilo. Então, você está me dizendo que você considera o seu grande erro ter investido em negócios que você não dominava, ter perdido o seu foco e você ter alocado caixa da sua empresa em outros negócios. Sim. E esse é o erro, talvez que 90% dos empresários cometem, quando a pessoa começa a prosperar, isto é, sobrou caixa. Assim, cara, por que não investir na mansão, no novo carro, no novo negócio? E de repente até algo que você dominaria, aquele outro segmento. Mas aqui não é que a gente não deve diversificar, até deve, mas na hora certa. É o momento. Exatamente. Na hora errada, leva aquela empresa para o fracasso. E aí, diante de toda aquela dificuldade financeira, eu comecei a ouvir algumas palavras proféticas. E diziam exatamente o seguinte: Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Tem que ter fé, hein? Muita fé. Mas eu tinha. Só que eu imaginava que aquilo viria de uma forma mais rápida. E continuei escutando aquilo. Talvez por 8 meses, 1 ano. E a situação nada mudava. Piorando. Piorando. E aí eu falei assim, Deus, mas e aí? Vai acontecer como? De onde? E eu lembro que passo em frente a uma casa lotérica e vejo lá, Mega Sena acumulada. Você não vai me falar que você ganhou na Mega Sena? Não, mas joguei. Só faltava essa. E não é que eu acertei a quadra, cara, nunca tinha jogado. Acertei. E aí eu imaginei, cara, olha a resposta.
Joguei, ganhei uma quadra, é o sinal de que Deus está provendo um valor maior para eu fazer um jogo maior e vou ganhar a cena acumulada. Então, resolveria todos os meus problemas. Olha só. Você interpretou assim? Sim. Era o desespero. Eu precisava de uma saída. Eu estava imaginando como Deus faria para me tirar daquela. Joguei, mas não ganhei nada. E aí o que me marcou é que, saindo da lotérica, eu fui pessoalmente conferir, era um bolo enorme de jogos, né? E eu falei, mas Deus, e agora? E agora? E aí Deus falou diretamente comigo. Falou assim, não é essa a experiência que eu quero contigo. Não é essa a experiência que eu quero contigo. E Ele falou muito forte ao meu coração, apenas marche. Isto é, siga em frente.